Você provavelmente já ouviu esse som. Antes mesmo de enxergar a ave, ele já anunciou sua presença. Um chamado forte, confiante, inconfundível. O bem-te-vi está em toda parte. Nas cidades, nos sítios, nas fazendas, nos fios elétricos, nos telhados, nos quintais. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que acontece quando ninguém está olhando? Por que por trás daquela ave aparentemente comum existe uma vida intensa? Uma vida cheia de decisões, disputas, estratégias, perigos e desafios diários. Tudo começa antes mesmo do nascer do sol. Enquanto a maioria das pessoas ainda dorme, um bem-te-vi já está acordado, empoleirado no galho mais alto de uma árvore antiga no centro de um quintal brasileiro. Ali está o protagonista desta história. Um macho adulto, experiente, dono daquele território há várias temporadas. O céu ainda apresenta tons azul escuros quando ele inicia os primeiros movimentos. As penas se arrepiam. As asas se esticam lentamente. E seus olhos observam cada detalhe ao redor. Poucas pessoas percebem isso. O bem-te-vi não acorda apenas para cantar. Ele acorda para patrulhar, para sobreviver, para garantir que tudo continua sob controle. Nos primeiros minutos da manhã, ele percorre visualmente os limites do território. A cerca, a mangueira, o gramado, os arbustos. Cada elemento já faz parte de um mapa mental construído ao longo de meses. E é justamente nesse momento que algo interessante acontece. O primeiro chamado ecoa. Bem-te-vi! 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 O som atravessa o bairro inteiro. Mas aquele canto não serve apenas para comunicação. Ele é um aviso. Uma declaração de posse. Uma mensagem clara para qualquer invasor. Este lugar já tem dono. Conforme a luz aumenta, outra ave surge. A parceira. A fêmea que compartilha aquele território. Ela pousa próxima ao macho. Os dois permanecem atentos. Entre eles existe uma parceria construída ao longo do tempo. Uma parceria que será fundamental para tudo que ainda está por vir. Mas existe algo ainda mais surpreendente. O bem-te-vi está longe de ser apenas um cantor. Na verdade, ele é um dos pássaros mais inteligentes encontrados nos ambientes urbanos brasileiros. Enquanto muitas aves especializam-se em apenas um tipo de alimento, o bem-te-vi aprendeu algo diferente. Adaptar-se. Ele pode capturar insetos, comer frutas, caçar pequenos lagartos, aproveitar sementes, até mesmo pescar ocasionalmente. Essa flexibilidade ajuda a explicar por que a espécie prospera em tantos ambientes diferentes. Agora o sol finalmente aparece no horizonte. E a rotina acelera. O macho abandona o poleiro elevado. Em um voo rápido, atravessa o quintal. Seus olhos procuram movimento. Qualquer movimento. Uma cigarra. Um besouro. Uma lagarta. Uma oportunidade. De repente, ele mergulha. A captura dura apenas uma fração de segundo. Quando retorna ao galho, já traz alimento no bico. Uma refeição conquistada com precisão impressionante. Mas a história está apenas começando. Ao longo da manhã, dezenas de pequenas caçadas acontecem. Cada uma exige observação, cálculo, velocidade e experiência. É aqui que tudo muda. Porque aquela não é apenas uma fase de alimentação. É também uma fase de preparação. Nas últimas semanas, o casal iniciou uma tarefa extremamente importante. A construção do ninho. Escondido entre os galhos densos de uma mangueira antiga, existe agora uma pequena estrutura arredondada. Vista de longe, parece apenas parte da vegetação. Mas por dentro, representa o futuro daquela família. Fibras vegetais, capins, raízes finas, pedaços de material encontrados pelo ambiente. Tudo cuidadosamente organizado.
Poucas pessoas conseguem localizar um ninho de bem-te-vi. E talvez isso seja exatamente o que os pássaros desejam. Quanto mais invisível, mais seguro. Ao longo dos dias, o casal trabalha sem descanso. Enquanto um busca material, o outro vigia. Enquanto um constrói, o outro protege. Uma verdadeira operação coordenada. E existe outro desafio esperando. O território não pertence apenas aos bem-te-vis. Outras aves circulam constantemente. Sabiás, sanhaços, rolinhas, pardais. Algumas são ignoradas. Outras não. Quando um potencial invasor aproxima-se demais do ninho, a reação é imediata. O macho dispara em perseguição. Gritos altos rompem o silêncio. Voos rápidos cruzam o céu. A mensagem é simples. Fique longe. Muito longe. Porque naquele momento, existe algo extremamente valioso sendo protegido. Algo que mudará completamente a vida daquele casal. Os ovos. E a partir desse instante, uma nova fase começa. Escondidos no interior do ninho, os ovos permanecem imóveis. À primeira vista, nada parece acontecer. Mas uma transformação extraordinária já está em andamento. Enquanto o sol atravessa os dias e as noites se sucedem silenciosamente, novas vidas desenvolvem-se protegidas por aquela estrutura cuidadosamente construída entre os galhos da mangueira. E é justamente nesse momento que o trabalho do casal torna-se ainda mais intenso. Agora, cada decisão importa. Cada ausência do ninho representa um risco. Cada distração pode custar caro. Por isso, macho e fêmea passam a alternar funções constantemente. Enquanto um permanece incubando os ovos, o outro busca alimento. Quando retorna, ocorre uma troca rápida. Precisa. Quase ensaiada. Uma estratégia aperfeiçoada por milhares de gerações. Poucas pessoas percebem isso. O sucesso de uma família de bem-te-vis depende muito mais da cooperação do que da força individual. Nenhum dos dois conseguiria enfrentar sozinho todos os desafios daquela fase. E desafios não faltam. Os dias avançam. A temperatura muda. O vento aumenta. Chuvas repentinas atingem o quintal. Rajadas balançam violentamente os galhos. O ninho oscila. As folhas tremem. Mas a estrutura permanece firme. Cada fibra colocada ali tinha um propósito. Cada detalhe ajuda a proteger os ovos que representam o futuro daquela família. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Os perigos nem sempre vêm do clima. Muitos deles possuem olhos, garras ou bicos. Certa manhã, uma sombra cruza o quintal. O macho percebe imediatamente. Seu corpo inteiro muda de postura. A atenção torna-se absoluta. Um gavião sobrevoa a região. Lentamente. Silenciosamente. Observando. O predador não está procurando especificamente os bem-te-vis. Mas qualquer oportunidade pode se transformar em refeição. É aqui que a inteligência da espécie se revela mais uma vez. Em vez de fugir, o macho aproxima-se. Gritando. Insistindo. Chamando atenção para si mesmo. Logo a fêmea junta-se ao ataque. Os dois mergulham repetidamente sobre o invasor. A pressão aumenta. Os ataques tornam-se constantes. E o que acontece depois é impressionante. Mesmo sendo muito menor que o gavião, o casal consegue expulsá-lo da área. Quando o predador finalmente desaparece no horizonte, o silêncio retorna. Mas a vigilância continua. Porque a história está apenas começando. Alguns dias depois, acontece aquilo que o casal esperava desde o início da temporada. Pequenas rachaduras surgem na superfície dos ovos. Quase invisíveis. Mas carregadas de significado. Dentro deles, os filhotes iniciam uma das jornadas mais difíceis de toda a vida. Romper a própria casca. O processo leva horas. Às vezes um dia inteiro. Movimentos lentos. Pequenos esforços repetidos.
Até que finalmente surge o primeiro filhote. Depois outro. E mais outro. Agora o ninho está cheio de vida. Mas também de necessidades. Muitas necessidades. Os recém-nascidos são frágeis. Quase sem penas. Incapazes de controlar a própria temperatura. Dependentes de tudo. E isso muda completamente a rotina dos adultos. A partir daquele momento, a busca por alimento transforma-se em uma missão permanente. Insetos, larvas, besouros, pequenos artrópodes. Tudo precisa ser encontrado rapidamente. A energia necessária para alimentar uma ninhada é enorme. Ao longo de um único dia, os pais realizam dezenas de viagens. Talvez centenas. Voam. Capturam. Retornam. Alimentam. Partem novamente. E repetem tudo outra vez. Sem descanso. Sem interrupção. É justamente nesse momento que muitas pessoas enxergam um bem-te-vi carregando algo no bico e nem imaginam a história acontecendo atrás daquela cena aparentemente simples. Porque em algum lugar próximo existe um ninho esperando. Filhotes esperando. Uma família inteira dependendo daquele esforço. Conforme os dias passam, as mudanças tornam-se visíveis. Os olhos dos filhotes se abrem. As penas começam a surgir. Os corpos crescem rapidamente. E junto com o crescimento surge também a curiosidade. Primeiro eles observam apenas o interior do ninho. Depois passam a acompanhar os movimentos dos pais. Mais tarde começam a disputar espaço. Cada refeição transforma-se em uma pequena competição. Quem alcança o alimento primeiro? Quem consegue chamar mais atenção? Quem cresce mais rápido? Tudo parece caótico, mas faz parte do processo. E existe outro desafio esperando. Porque crescer dentro do ninho é apenas o começo. Muito em breve chegará o momento mais perigoso da juventude de um bem-te-vi. O momento em que ele precisará abandonar a segurança dos galhos que o protegeram desde o nascimento. O primeiro voo. E quando esse dia chegar, nada será como antes. Chega um momento em que o ninho deixa de ser suficiente. Aquilo que durante semanas representou proteção absoluta começa a se tornar pequeno demais. Os filhotes cresceram. As penas agora cobrem quase todo o corpo. As asas já não são apenas promessas. Elas estão prontas para serem testadas. E é justamente nesse momento que surge um dos maiores desafios da vida de qualquer ave. Sair. Abandonar o único lugar que já conheceu. Olhar para o vazio. E confiar que as asas funcionarão. Naquela manhã, o quintal parece igual a todos os outros. O sol ilumina lentamente a copa da mangueira. O vento balança as folhas. Os adultos continuam alimentando os jovens. Mas algo mudou. Os filhotes estão inquietos. Cada vez mais próximos da borda do ninho. Cada vez mais curiosos. Cada vez mais atraídos pelo mundo que existe lá fora. Poucas pessoas percebem isso. O primeiro voo raramente acontece porque a ave está pronta. Ele acontece porque chega um momento em que permanecer deixa de ser uma opção. Um dos jovens aproxima-se da borda. Observa o espaço abaixo. Régua. Tenta novamente. As asas tremem. O corpo hesita. Tudo parece incerto. E então acontece. Um pequeno salto. Uma queda curta. Algumas batidas desajeitadas. E pela primeira vez aquele jovem bem-te-vi está no ar. Não é um voo perfeito. Nem elegante. Mas é suficiente. E isso muda tudo. Porque a partir daquele instante a vida deixa de acontecer dentro do ninho. Agora ela acontece no mundo. Mas existe algo ainda mais surpreendente. O primeiro voo não representa independência. Representa o início de um longo aprendizado. Durante vários dias, os jovens continuam dependentes dos pais. Seguem os adultos pelo território. Observam cada movimento. Aprendem onde procurar alimento. Aprendem quais sons indicam perigo.
aprendem quais áreas devem evitar. E principalmente, aprendem a interpretar um ambiente cheio de desafios invisíveis. Uma simples sombra pode significar um predador. Um movimento na vegetação pode esconder uma ameaça. Um erro de cálculo pode ter consequências sérias. Por isso os pais permanecem próximos, atentos, pacientes, corrigindo erros através do próprio exemplo. A natureza raramente oferece segundas chances. E é justamente nesse momento que a experiência dos adultos se torna valiosa. Certa tarde, um dos jovens observa um inseto pousado sobre uma cerca. Ele tenta capturá-lo. Erra. Tenta novamente. Erra outra vez. Mas continua insistindo. Até finalmente conseguir. Uma pequena vitória. Quase insignificante para quem observa de longe. Mas enorme para uma ave aprendendo a sobreviver sozinha. Ao longo das semanas seguintes, dezenas dessas pequenas conquistas acontecem. Cada captura, cada pouso bem-sucedido, cada desvio de obstáculo, cada voo mais longo. Tudo contribui para transformar filhotes vulneráveis em aves independentes. E a história está apenas começando. Porque enquanto os jovens aprendem, o território continua exigindo atenção. Outras aves aparecem. Novos competidores surgem. Mudanças acontecem diariamente. Mas o bem-te-vi possui uma característica que explica seu enorme sucesso: adaptabilidade. Talvez seja exatamente essa a razão de encontrarmos essa espécie em tantos lugares diferentes. Ela aprende, observa, ajusta comportamentos, explora oportunidades. Enquanto outras espécies desaparecem de determinados ambientes, o bem-te-vi encontra maneiras de prosperar. Nas cidades, nos bairros, nos parques, nos sítios, nas áreas rurais. Ele transforma obstáculos em oportunidades. E poucos pássaros fazem isso com tanta eficiência. Conforme os meses avançam, os jovens tornam-se cada vez mais independentes. Agora conseguem encontrar alimento sozinhos, defender pequenos espaços, reconhecer ameaças, explorar novas áreas. A família que antes permanecia reunida começa lentamente a se dispersar. Esse é o caminho natural. Cada indivíduo seguirá sua própria jornada. Alguns encontrarão territórios próximos. Outros partirão para regiões mais distantes. Novas histórias começarão. Novos ninhos serão construídos. Novas gerações surgirão. E o ciclo continuará. Mas existe uma cena que resume toda essa trajetória. No final de uma tarde tranquila, o mesmo macho que acompanhamos desde o início pousa novamente em um galho elevado da mangueira. O mesmo ponto de observação. O mesmo território. O mesmo quintal. Abaixo dele, a vida continua. Os jovens movimentam-se entre os galhos. Insetos cruzam o ar. Folhas balançam ao vento. Tudo parece comum. Tudo parece simples. Mas agora sabemos que não é. Porque por trás de cada chamado que ecoa pela vizinhança existe uma história inteira acontecendo. Uma história de trabalho, de inteligência, de coragem, de adaptação, de cuidado, de sobrevivência. Uma história que a maioria das pessoas nunca vê. Talvez você encontre um bem-te-vi amanhã. Talvez ele esteja sobre um poste, sobre uma árvore, sobre um telhado. Talvez você escute seu chamado antes mesmo de enxergá-lo. E provavelmente tudo parecerá exatamente como sempre foi. Mas agora você sabe. Enquanto seguimos nossas rotinas, uma vida completa continua acontecendo ali. Territórios estão sendo defendidos. Filhotes estão aprendendo a voar. Ninhos estão sendo construídos. Novas gerações estão surgindo. E silenciosamente, dia após dia, o bem-te-vi continua escrevendo uma das histórias mais fascinantes da natureza brasileira. A próxima vez que você ouvir